Muito bom dia, cidadãos ibiracienses. É com muito orgulho que hoje eu, professor Anderson, aqui do Instituto Maluco Te Ensino, tenho o prazer de receber o pastor Mike Silva Gonçalves, o famoso pastor Mike. Não é tão famoso assim, porque no meio evangélico a fama, o destaque se dá à mensagem, né? A Jesus, Deus. Ele é o portador da mensagem. E hoje o pastor Mike, atendendo a um convite do nosso Instituto Maluco, veio aqui para falar um pouquinho sobre a religião que ele prega. Ele vai falar um pouquinho sobre a igreja dele e falar sobre a importância da celebração pascual, como isso acontece no meio evangélico. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao senhor, pastor Mike. Seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente para o pessoal aqui de Ibiraci. Muito obrigado, bom dia e a paz do nosso Senhor esteja com todos. É um prazer imenso estar falando com você nesta manhã, falando com todo o povo da cidade de Ibiraci, uma cidade acolhedora, uma cidade gostosa de se viver e de ir. Eu já fui muito aí, vou quando é possível, vou. Tirando essa pandemia aí pelo menos umas 3, 4 vezes por ano eu ia aí. Então, assim, é um prazer imenso estar aí atendendo o seu pedido, para estar falando um pouco mais da nossa fé, da nossa celebração pascual, como é feito a celebração, como é feito as coisas dentro da palavra de Deus. Pastor, eu gostaria de pedir para o senhor aqui, se por um acaso eu cometer alguma gafe ou falar algo que não seja adequado segundo a crença do senhor, não tem problema nenhum o senhor me corrigir, tá bom? Não, eu sou um leigo na parte referente à celebração e aos rituais da crença do senhor. Nós gravamos com o Roche Marcos, que é um judeu. E o Roche Marcos nos falou, pastor Marcos, que dentro do judaísmo existem diferentes vertentes que celebram de formas diferentes. Isso também se aplica ao cristianismo, pastor Mike? Existem diferentes vertentes que fazem diferentes formas de celebração? O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Sim, a respeito da celebração pascual, a respeito das celebrações das festas anuais dos judeus, existem 7 festas anuais e de duração de 7 dias cada festa. Dá um total de 7 semanas, mas não são semanas corridas, não são semanas sequentes. Tem um prazo estabelecido por Deus no livro de Levítico, capítulo 23, e estabelece esses prazos. Então, assim, na nossa liturgia, lá existe a festa dos pães asmos, a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, e aí vai. Então, assim, nós não praticamos, nós como cristãos, nós não praticamos todas essas festas. Tem as festas da trombeta, expiação, então a gente não praticamos elas. Por quê? Por se tratar de algo relacionado ao Velho Testamento. Então, assim, nós vivemos uma nova aliança. O povo judeu, na época, orientado por Moisés, eles foram estabelecidas essas festas. Então, assim, nós, hoje, no século XXI, nós não fazemos tais festas. Muito bem, pastor. Apesar, então, de ter as mesmas origens, existem diferença entre os cristãos e os judeus. Muito obrigado. O senhor poderia falar, então, agora um pouquinho sobre como é a base e como acontece a celebração desse momento, o momento pascual, dentro da igreja do Senhor? Como é que se existem rituais, não existem rituais, existem preparações ou não existem preparações? A palavra é do Senhor, pastor. Assim, na verdade, nós não comemoramos a Páscoa em si, como foi feita lá com os hebreus. Nós participamos, nós celebramos a nossa Páscoa em lembrança da morte de Cristo na cruz. Então, hoje nós participamos da Santa Ceia do Senhor. E é tudo aquilo que o Velho Testamento, em Levítico, em Êxodo, fala
sobre a primeira Páscoa estabelecida por Deus, com Moisés. Eles teriam que sacrificar um cordeiro e aspergir o seu sangue nos umbrais das suas portas, e ali Deus, ele passaria por cima. Quando ele mandasse a 10ª praga ao Egito, ele passaria por cima da onde haveria o sinal do sangue, e ali foi instituída a primeira Páscoa. Nós, cristãos, não comemoramos a Páscoa dessa forma. Nós participamos, nós relembramos a morte do Cordeiro Pascual, e é Cristo, uma vez por mês, na Santa Ceia do Senhor. Então, assim, nós, como cristãos, nós não celebramos da maneira que está lá em Êxodo, da maneira que está em Levítico. Nós comemoramos hoje a Santa Ceia do Senhor, lembrando que Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então nós celebramos a ressurreição de Cristo, a morte dele na cruz, derramando o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados, e isso é feito em lembrança de Cristo. Essa celebração tem algum preparo que é feito antes ou depois? Existe algum ritual a ser... Não sei se ritual é a palavra correta. Desculpe, o senhor me fala, o senhor pode me corrigir, tá? Existe algum rito ou celebração, alguma preparação antes dos membros da igreja e dos senhores, que são os que dirigem a celebração, antes de fazer a Santa Ceia, como o senhor se referiu? Existe alguma preparação, algo que seja feito por todos na igreja do Senhor? Sim. Na nossa igreja existe ali o momento da palavra, e é lido a palavra, nós lemos, está lá em 1 Coríntios, a palavra diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, nisto que vou dizer, não vos louvo, pois vos reunis para não melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço e quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que vos tenha a aprovação de Deus, se manifeste no vosso meio. Quando vos reunir no mesmo lugar, não para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? E vos direi, louvar-se-vos-ão, nisto não vos louvo, pois eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de beber deste pão e comer deste cálice. Pois o que bebe e come indignamente, bebe e come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. A gente lê ali e falamos um pouco da maneira que Cristo participou da ceia antes de ser crucificado, e ali nós ensinamos e o perdão de Deus ele é instantâneo. O que precisa ser feito é um arrependimento de coração para estar participando. Nós não condenamos, nós não julgamos ninguém, e todos que estão ali, tendo eles consciência de pedir perdão para Deus e tendo eles a consciência do perdão recebido, porque o perdão de Deus para nós ele é instantâneo, nós não proibimos ninguém de tomar a Santa Ceia. Nós instruímos para que todos participem e todos façam parte do corpo e do sangue de Cristo. Então aqui nós lemos esse texto e ensinamos para a igreja, para os fiéis, para os membros, a seguinte coisa. A Bíblia nos diz que aquele que come e bebe indignamente. O que seria indignamente? Seria sem discernimento, seria sem entender o que estava fazendo. E isso é contrário à vontade de Deus. Então nós ensinamos a eles que precisam se arrepender dos seus pecados, precisam estar conscientes do que estão fazendo
para não cometerem um pecado contra Deus. Então nós instruímos eles, olha, a palavra de Deus nos ensina que o homem ele deve se examinar-se a si mesmo. Não é o pastor, não é a igreja, não é os obreiros. Quem examina o homem é ele mesmo. Então ele fazendo isso e ele se sentindo à vontade de participar, a igreja não o proíbe. Ele pode participar livremente. Muito interessante essa explicação do senhor, pastor. Então, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Então, assim, no caso, eu, por exemplo, como eu confesso que sou ateu, se eu chegar na celebração do senhor e depois da explicação do senhor eu não sentir nenhum tipo de acusação sobre mim mesmo, poderia participar? Eu poderia estar ali comungando junto com os membros da igreja do senhor? Sim, sem nenhum problema. Porque a partir do momento que você entendeu a mensagem, e você se arrependeu, pediu perdão e viu, e não tem condenação nenhuma, você está livre para participar da ceia do Senhor. Independente se você crê ou não, se você comunga a fé ou não. O importante é você estar de bem consigo e sabendo do que está fazendo. Pastor, no momento de pandemia que nós estamos vivendo, as igrejas têm uma importante função tanto na parte da fé quanto na parte psicológica das pessoas, né, que vivem isolado, as orientações. Nós sabemos que o sacerdote, assim como o senhor, tem uma função além na sociedade de apenas ser um pregador. O senhor também tem aquela função de ser o guia para os fiéis da sua crença. Nesse momento de pandemia, a igreja que o senhor frequenta, ela está atendendo de forma diferenciada também os fiéis? Senhor, vocês estão fazendo atendimentos online, essas coisas? Tem alguma página ou link que o senhor queira indicar para a gente colocar para o pessoal aqui de Ibiraci conhecer a igreja que o senhor representa? Assim, na verdade, eu represento a Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Aeroporto 2, onde eu sou pastor auxiliar lá há 2 anos. Já faz 10 anos eu estou no ministério. 25 anos de conversão. Às vezes a gente brinca e tudo, mas a gente já tá meio velhinho já. E assim, nós temos o nosso Face, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular 2. E assim, a gente faz sim atendimentos individuais, por não poder estar aglomerando, por não poder estar juntando pessoas. Então temos esse trabalho de atendimento, de cuidado, porque é necessário. Estamos vivendo tempos difíceis, mas nós também entendemos que é necessário ter esse distanciamento, é necessário por prevenção, por saúde, é necessário a gente estar nesse isolamento hoje. Temos sim os nossos atendimentos, como decreto do governo, as nossas igrejas elas podem estar abertas para oração, para atendimento individual. Então assim, a nossa igreja ela fica aberta no domingo o dia todo, das 7 às 6 da tarde. Estamos ali, estamos o pastor Cláudio, pastor Elicler, pastora Maria, pastor João. A nossa igreja sempre está aberta no domingo, conforme a legislação permite. E estamos ali atendendo individualmente cada um que precisa de atendimento, que precisa de uma palavra, que precisa de um auxílio. Então, assim, e fazemos os nossos trabalhos, mandando mensagem nos grupos da igreja, e a igreja sempre tem ali os seus grupos, sempre tem as pessoas, todos os membros da igreja estão no grupo, então a gente sempre manda um cuidado, sempre, olha, se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Então, assim, tenha um cuidado, é necessário ter esse cuidado sim. Pastor, o senhor falou que a igreja do senhor fica no Jardim Aeroporto 2, em Franca. Isso. É uma região de periferia, eu conheço bem, né? Nós crescemos juntos aí, nessa região de periferia. O senhor gostaria de falar um pouco sobre o trabalho da igreja e o endereço dela, para que quem tenha vontade de conhecer possa estar visitando? Assim, a gente faz um trabalho, temos ali várias igrejas, não é só a nossa, né? Ali hoje é uma comunidade que cresceu muito. Se você juntar todo o complexo aeroporto ali, provavelmente vai ser maior do que várias cidades da nossa região.
Então, assim, temos bastante igreja, temos bastante pessoas ali. Hoje, já se vê o nosso complexo ali diferente da nossa época, quando nós crescemos, quando nós ali mudamos para ali. Tem uma visão diferente. Ainda tem muitos preconceitos por ser periferia, ainda tem muitos preconceitos por, aeroporto, não sei. Mas, assim, hoje somos vistos diferente. Igual o senhor disse no início aí, e quebramos alguns paradigmas, sim, estabelecemos novas regras, sim, mas graças ao trabalho que foi feito lá, não só pelas igrejas, mas por todos que ali passaram, por todos que ali ainda continuam. Então hoje o aeroporto é visto diferente, hoje ainda se tem muito preconceito, sim, mas nós hoje somos vistos um pouco diferente. Graças a Deus tem mudado muito a mentalidade do povo. Mas assim, a nossa igreja, ela faz um trabalho ali de evangelização, já tivemos ali na nossa igreja casas de recuperações, fazíamos vários trabalhos no sentido de ajudar a comunidade, de estar próximo, fazíamos várias festas. Então, assim, a nossa igreja sempre foi muito atuante ali no bairro. A nossa igreja, ela está na rua Luiz Castro Silva, 1731, no Aeroporto 2. Nós estamos ali sobre a liderança do pastor Cláudio, pastor Elicler. Igual eu disse para você, eu estou ali como pastor auxiliar já há 2 anos, debaixo da autoridade dele, espiritual, da pastora Elicler. Nós estamos ali ajudando, fazendo aquilo que, infelizmente, foi feito muito pouco quando nós éramos crianças, quando nós éramos jovens, né? Então, assim, hoje fazemos aquilo que víamos e seria necessário naquela época. Hoje estamos ali fazendo um trabalho, ajudando, procurando fazer com que todos ali tenham um pensamento não igual ao nosso, mas melhor do que o nosso. E o estudo, e a dedicação, e o trabalho vale a pena. Porque hoje em dia a gente vê que muitos aí pensam que trabalhar não vale a pena, entendeu? Então, assim, trabalhar e estudar, não vou fazer isso, não. Trabalho, estudo, a dedicação vale a pena e dá resultado. Vamos dizer assim, dá muito resultado. Nós somos prova disso. Pastor, gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. No senso comum, as pessoas costumam chamar os evangélicos, os cristãos não católicos, de crentes. Por que houve essa mudança do crente para o evangélico? O senhor poderia falar um pouquinho disso pra gente? Essa mudança aconteceu dos anos 90 para cá, né? Até os anos 90 a gente era chamado de crente, né? O pessoal que é cristão não católico. O senhor poderia falar um pouquinho dessa mudança pra gente? Na verdade, crente todos né? Crente, a palavra crente significa que você crê em alguma coisa. Então, assim, a mudança se deu mais pelo fato de conhecimento, mas pelo fato de se atentar. Por que evangélicos? Porque nós seguimos o evangelho de Cristo. Não e as outras igrejas, a igreja católica não siga, mas ela já é denominada uma igreja católica. Nós éramos denominados como crentes, mas na verdade, se você parar para entender, todo mundo é crente. O católico é crente, ele crê em Deus, ele crê em alguma coisa. Todos nós somos crentes, independente da onde você está a sua crença. Todos somos crentes. A partir de algum tempo para cá, nós passamos a ter um conhecimento melhor, a ter mais estudo, porque antes não tínhamos. Aí passamos a entender, não, nós somos evangélicos, nós seguimos o evangelho de Cristo. Então, por isso se deu essa mudança. E se você pegar, tem muitas igrejas e vão falar assim, eu sou servo, nós somos, sou cristão. Então, assim, por que cristão? Porque é seguidor de Cristo. Então, assim, essas mudanças foram dadas ao longo do tempo pela forma de conhecimento. E antigamente, no meio evangélico, se tinha muito pouca cultura, vamos dizer assim. Se formavam pastores muito leigos, até mesmo pastores que a gente sabe divinamente inspirado por Deus, mas analfabetos. Então, assim, hoje esse conceito mudou. Hoje você precisa fazer um curso de teologia, pelo menos o básico do conhecimento da palavra de Deus. Hoje mudou-se muitas coisas por fato de ter vindo conhecimento para a igreja.
Hoje, nas nossas igrejas, temos advogados, temos doutores, temos professores. Hoje, na nossa igreja, temos diversos meios de profissões dentro da igreja. E antigamente, se você lembrar aí, há 20 anos atrás, as nossas igrejas eram denominadas mais como, lá, vai para a igreja porque não tem outra coisa para fazer. Entendeu? Hoje não. Hoje a pessoa vai para a igreja porque ela vê a necessidade de ir para a igreja. Entendeu? Então, assim, a mudança veio mais pelo conhecimento mesmo. Com base até bíblica, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também demonstra que a igreja que o senhor representa tem essa união e confiança em cada um dos membros. Gostaria de parabenizar o senhor, mandar mais uma vez lembranças à família do pastor Cláudio, e gostaria de pedir que o senhor desse a sua saudação final para o pessoal que está assistindo e que vai assistir no futuro essa nossa entrevista, essa conversa que nós tivemos aqui hoje. Eu quero agradecer por tudo, quero agradecer mais uma vez pelo convite, pelo nosso bate-papo. Eu queria salientar uma coisa que eu queria ter falado antes, a respeito da nossa celebração pascual, da origem, né, que foi feita. Só queria deixar uma consideração mesmo a respeito, assim, e a Páscoa, quando Jesus estabeleceu a Páscoa lá no Egito, com Moisés, ele deu uma ordem para que as famílias se reunissem. Então, assim, eu gostaria de deixar esse apelo para que todos, no dia da Páscoa, que é considerado feriado, né, tem a sexta-feira, tem o sábado, tem o domingo, se reúnam, junte-se ali com a sua família, e os pais ensinem aos seus filhos o valor de estarem juntos, porque nós sabemos que a família, ela é o alicerce das nossas vidas. Nós, se hoje somos alguma coisa, devemos muito aos nossos pais, devemos muito àquilo que foi nos ensinado, sim, ao sacrifício que foi feito. Muitas vezes deixaram até de comer para que nós pudéssemos comermos. Então, assim, e os pais e os alunos que estiverem assistindo, e eles possam reunir no domingo de Páscoa, façam lá o almoço, mostrem, tenha mais diálogo, tenha mais comunicação com seus filhos, mostrem para eles, e por mais que às vezes eles pensem, mas meu pai não faz, minha mãe não faz, mostre que, assim, nós fazemos tudo para que eles tenham um futuro melhor. Fazemos tudo para que eles tenham uma vida melhor. E foi isso que Deus fez com o povo hebreu, quando ele tirou eles da escravidão, quando ele pediu para que eles matassem o cordeiro, quando ele pediu para que eles aspergissem o sangue nas umbrais. Então, assim, o intuito de Deus ali era proteger a família, era proteger um povo separado, um povo que já vivia mais de 400 anos de escravidão. Então, assim, eu gostaria de agradecer e deixar esse atendo aí, deixar esse recado para as famílias, que se reúnam, que se amem e se abracem, porque, assim, hoje vivemos um tempo de distanciamento, vivemos um tempo de isolamento. Pastor, eu vou perguntar para o senhor, a reunião virtual vale? Fazer lógico. Podemos fazer, mas, assim, na visão do senhor, essa reunião virtual também é válida? Lógico que é. Lógico que é. É uma forma de se reunir. Não pode reunir presencialmente? Reúna online. Reúna aí, conversem, troquem ideias, informações. Mas eu falo principalmente para eles que moram dentro da mesma casa, sabe? Para que eles possam se abraçar. O filho possa dizer para o seu pai, para sua mãe que o ama. O pai é a mesma coisa. Porque nós crescemos numa geração, e os pais não diziam muito isso, né? Nós crescemos numa geração que os pais, eles olhavam e nós éramos obrigados a saber o que eles queriam. Então, hoje, podemos mudar isso. Podemos abraçar, podemos beijar, podemos dizer aos nossos filhos que nós o amamos, que nós nos sacrificamos por eles, para que eles tenham uma vida melhor do que a que nós tivemos. Então, assim, eu gostaria de agradecer mesmo, assim, de coração, pelo convite, te agradecer por esse momento que a gente bateu esse papo, tudo. E, assim, trocar conhecimento, trocar informação é muito importante.
eu gosto muito de estar conversando com pessoas que pensam diferente de mim. Porque eu tenho uma frase comigo, eu digo assim: nós só crescemos na crítica. Ninguém cresce no elogio. Elogio é bom, é gostoso receber, mas você só vai crescer quando você é criticado, quando você é confrontado. Porque se você pega uma vida ali e começa a levar ela, tá tudo bem, você nunca vai sair daquilo lá. Se alguém olhasse para nós há 20, 25 anos atrás e falasse assim, do jeito que você está, tá bom. Não, continua assim, do jeito que tá bom. Nós não teríamos crescido. Por que nós crescemos? Porque eles falaram, vocês vão ser marginal, vocês vão ser bandido, vão ser ladrão, vocês não vão passar dos 30 anos. E aí, como a gente queria ser rebelde, a gente mudou a história. Então, assim, quero te agradecer de coração, agradecer a todos aí que participaram, que vão ver. E que Deus abençoe, que todos tenham uma excelente Páscoa, que todos tenham uma excelente semana, e Deus possa estar abençoando a todos, beleza? Muito obrigado, pastor Mike, pelas suas palavras, muito obrigado pela entrevista, né? E como é de costume, quando a gente conversa com um religioso, geralmente no final ele quer fazer uma oração abençoando a todos. Eu gostaria de deixar agora o espaço aberto, se o senhor desejar fazer essa oração, que todos os nossos concidadãos ibiracienses e quem tiver acesso a essa entrevista posteriormente sejam abençoados pela oração do senhor. Vou deixar o espaço aberto para o senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai santo, nós queremos, ó Deus, te louvar, te agradecer, Senhor, por este momento. Nós passamos, ó Deus, por este momento, ó Pai, de conversa, de comunhão, ó Deus. Que o Senhor possa estar entrando, ó Pai, em cada lar e esta mensagem venha chegar. Que o Senhor possa entrar em cada família, abençoando-os, ó Deus, transformando, restaurando, ó Pai, aquilo que está possivelmente, ó Pai, destruído, que o Senhor venha restaurar, ó Pai. Abençoa cada membro, Senhor, deste lar, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do teu filho, ó Pai, que está conduzindo esse trabalho, ó Deus. E a tua unção esteja sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um, hoje e até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos abençoados. Muito obrigado, pastor Mike, muito obrigado por esse momento de entrevista, muito obrigado por essa bênção que o senhor acabou de fornecer aqui para todos os nossos espectadores. Foi um prazer mais uma vez falar com o senhor. E essa foi, pessoal, a entrevista com o pastor Mike, da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Aeroporto 2 de Franca. Muito obrigado e feliz Páscoa a todos vocês. Um abraço, pastor. Um abraço, Deus abençoe.